Hoje damos abertura a mais um trimestre do estudo da lição da Escola Sabatina. Mas não estamos iniciando um novo tema, não estamos iniciando uma nova linha de raciocínio ou temático. Pelo contrário, vamos continuar aquilo que já estávamos estudando no trimestre anterior, assim continuaremos no terceiro e também no quarto trimestre, extraindo ao máximo as lições, os ensinamentos que estão contidos no Evangelho de João. E esta primeira lição, ela ainda é a continuidade da última lição que estudamos no trimestre anterior, ou seja, da lição que estudamos na semana passada. E vamos considerar sobre Jesus, o pão da vida. Vocês devem se lembrar que na última lição estivemos considerando aquele evento maravilhoso onde uma grande multidão acompanhando Jesus e estavam ali tão empenhados e buscando o conhecimento que se esqueceram de levar mantimento, se esqueceram de que a hora se passou e estavam com fome, mas Jesus se preocupou com eles. E a partir de uma pequena porção de mantimento, Jesus multiplicou aquilo de tal forma que milhares de pessoas puderam comer, se fartar e ainda sobrou para que pudessem levar para seus lares. Aquilo gerou uma comoção. E essa comoção é o que nós vamos considerar no estudo dessa lição. E o resultado dessa comoção, da forma como Jesus lidou com essa comoção, nós vamos ver na próxima lição, que vai falar sobre uma crise na Galileia, né? A lição de número 2. Mas vamos nos concentrar aqui na lição de número 1. Jesus, o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, lemos assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E o pensamento da inspiração: nós nos alimentamos da carne de Cristo, quando nos apegamos pela fé a Ele como nosso Salvador. Claro e objetivo. Às vezes parece uma sentença um tanto enigmática, né? O que é comer a carne de Cristo? O que é tomar do seu sangue? Então, de forma bem objetiva, a inspiração já declara: é quando nós nos apegamos pela fé a Ele como o nosso Salvador. Vamos passar para o estudo da lição, onde vamos nos aprofundar nesses temas. E para esse estudo, então, estamos contando com a participação do nosso irmão missionário, Madiel. Primeiro tópico, um zelo ambicioso. Irmão Madiel, após o milagre dos pães, que certeza tomou conta de muitas pessoas? E o que aquela gente estava ansiosa para fazer? Muito bem, depois do milagre da multiplicação, ficou muito claro que Cristo era a melhor companhia. Ele alimentava espiritualmente as pessoas com palavras com muita autoridade, trazendo muita esperança, e agora, depois da multiplicação dos pães, eles tinham certeza de que ele supriria também as necessidades físicas. E houve uma comoção, as pessoas se impressionaram com aquela atitude de Cristo, com a capacidade de resolução de problemas de Cristo, e agora também tinham certeza de que nada lhes faltava mais. E ficaram impressionadas com esse milagre, que foi um dos mais famosos, e é ainda um dos mais famosos da Bíblia, e iniciou-se uma tentativa de coroar Cristo como rei, né? Para poder administrar ali com muita prosperidade em todos os sentidos. Esse foi o grande objetivo deles. Então, a multidão se uniu e Jesus percebeu logo que essa era a ideia deles ali. É interessante que nos dias de Cristo existia uma expectativa relacionada ao Messias. Era esperado para os seus dias, né, que o Messias viesse. Só que, ao longo do tempo, através das reinterpretações e reinterpretações de textos, eles chegaram a uma ideia equivocada, onde misturaram cenas relacionadas à profecia que dizem respeito ao segundo advento de Cristo, com grande poder e glória, conquistador e tal, com o seu primeiro advento a este mundo. E na mentalidade deles, o Messias viria como esse libertador, como esse conquistador que formaria um exército, lutaria contra as nações, derrotaria seus
inimigos e Israel se tornaria uma nação livre de qualquer opressão e talvez até subjugando outras, né? Eles sairiam de uma situação de subjugados e talvez iriam passar para uma situação onde eles estariam subjugando outras nações, demonstrando assim esse grande poder. E a expectativa então relacionada ao Messias era que o Messias seria esse líder político, militar e que faria todas as coisas. E quando eles começam a ver ali em Jesus, bom, as palavras dele são maravilhosas, o discurso dele é sem igual. Ele cura aqueles que estão enfermos. Ele provê alimento quando não existe nada. Somos uma força poderosa se ele estiver na direção. É como se todos os problemas que envolvem uma sociedade, em todos os países hoje, a fome, a luta contra armamento, a preparação para a guerra, a capacidade de argumentação, tudo são armas que as políticas e os governos têm. E Jesus demonstrava tudo isso. Ele tinha habilidades, ele era alguém que todo mundo parava para ouvir, então seria vantajoso ter um rei dessa capacidade. Ele também tinha condições, e eles entenderam logo que ele era capaz de curar o exército. Está aqui na nota, fala, pôde curar exércitos feridos em batalha, abastecer exércitos inteiros com alimento. Naquela época, muito mais do que hoje, se acabava a comida e a água, uma guerra acabava. Então, eles tinham certeza de que era a melhor coisa a fazer era tornar o rei. Esse era o plano deles. Mas esse não era o plano de Deus, né? Não era exatamente isso que as profecias apontavam. O Messias tinha uma outra missão, era um outro compromisso, era uma outra agenda. Então, aquele zelo ambicioso, conforme é mencionado aqui no título do tópico, ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, não poderia se cumprir, tal como aquelas pessoas ansiavam. E nós podemos fazer aqui uma reflexão para o tempo presente, porque muitas vezes nós também colocamos determinadas expectativas em nossa mente e achando que elas provêm de Deus quando não provêm. Às vezes por uma leitura superficial, por uma interpretação equivocada de uma ou outra porção das Escrituras ou apenas baseado na ideia de alguém, aí começamos a fazer suposições, quando de fato não é o plano de Deus. E às vezes agimos de forma a tentar cumprir com esse plano que é apenas nosso e não de Deus, e aí nós entramos em grandes dificuldades, né? Então nós precisamos, os nossos planos, lançar aos pés de Cristo. Senhor, é isso que o Senhor deseja que eu faça? Eu pretendo fazer isso, fazer aquilo, mas me mostre se realmente é a sua vontade fazer isso. Se está na sua agenda esta ação, né? Se eu vou ser luz onde eu for, se realmente vai ser importante isso para a minha vida. Para que não tenhamos aí, aqui puxando mais para a questão das ambições, não cultivemos em nossos corações algumas ambições que não estão em harmonia com a vontade de nosso Pai Celestial.